Perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao seu primeiro Geekverse, o programa que traz as novidades do mercado do entretenimento. E o primeiro programa aqui do canal é uma bomba. É isso mesmo, galera. Uma bomba que acabou de cair na comunidade dos fãs de Star Wars. Segundo fontes anônimas, a versão que foi para o cinema de Ascensão Skywalker não é a versão do J.J. Abrams. A Disney editou o filme sem ele saber e ele não gostou nada do resultado final. E hoje eu vou trazer a vocês tudo isso, todas as informações, porque galera, não é só isso. É muita coisa que tá vazando e tudo que tá aparecendo começam a explicar pra gente por que os atores estão começando a falar algumas coisas do filme, por que o próprio J.J. Abrams, ele não tá nada, ele tá feliz das pessoas de estarem reclamando sobre o filme e porque ninguém gosta de trabalhar com a Disney. Por isso hoje, vamos dar uma olhada sobre esses supostos vazamentos de Ascensão Skywalker. E galera, antes de começar o vídeo, esse aqui é um vídeo do Geekverse. Geekverse é um novo canal do Codex focado em trazer conteúdo do mundo do entretenimento. Nesse canal eu vou colocar vídeo de cinema, séries, TV, quadrinhos, tudo relacionado ao universo geek que não sejam videogames. E se vocês quiserem participar, eu vou botar o link aqui embaixo. No início eu vou colocar os vídeos tanto no Codex quanto no Geekverse. Mas depois que for passando o tempo, eu vou colocar os vídeos só nesse segundo canal. Mas então galera, se vocês quiserem saber todas as notícias, ver todos os vídeos. Mas então galera, se vocês quiserem acompanhar todas as novidades. Se vocês quiserem acompanhar as novidades do universo geek sem se preocupar com puxação de saco, sabendo que sempre vocês vão encontrar as matérias completas, as novidades completas, mesmo que não agrade às grandes empresas, os grandes estúdios, é só se inscrever no Geekverse, que o link está aqui embaixo nos comentários, na descrição desse vídeo. Espero todos vocês no novo canal do Codex. Galera, para você ter uma ideia como é que isso aqui é importante, o assunto Release the JJ Cut, para soltar, para mostrar a versão do filme que foi feita pelo J.J. Abrams, é o Trend Topics número 1 dos Estados Unidos. É o assunto mais comentado no Twitter norte-americano nesse momento. Porque a galera, esse assunto vazou e tá todo mundo falando sobre ele, menos aqui no Brasil, que os sites vão querer puxar o saco da Disney. Mas então, vamos dar uma olhada, que eu tenho certeza que vocês querem saber muito sobre o que está acontecendo. Onde vazou essa informação? Galera, a primeira vez que isso saiu foi no Reddit. Um usuário foi pro Reddit e postou as informações que ele tinha. O que ele diz aqui? Essa postagem que vocês estão vendo na tela de vocês, eu vou trazer para vocês as partes mais importantes, porque ela é muito longa. Mas então ele fala o seguinte: olha, eu tenho uma fonte, eu tenho um contato lá dentro da Lucasfilm, que vem me contando bastante coisa nas últimas semanas, desde que o filme foi lançado. E agora eu resolvi contar para vocês, eu resumi tudo que ele vem me falando para mostrar a vocês o que está realmente acontecendo dentro do Lucasfilm. Se eu tivesse que resumir para vocês bem rapidamente, é o seguinte, basicamente foi o seguinte: o J.J. Abrams, ele fez a sua versão do filme, ele sabia que o filme não ia agradar, ele queria fazer 2 filmes, ou fazer um filme muito longo, mas a Disney não gostou e a própria Disney começou a cortar coisas do filme sem falar com ele. E é por isso que a edição é uma zona, porque é como se a gente estivesse vendo a versão que foi feita, que foi pensada pelo J.J. Abrams e foi editada por uma pessoa que não tinha nada a ver com ele. E a Disney, ela fez mudanças porque ela tem uma agenda, ela tem um objetivo e esse objetivo é político e não necessariamente objetivo político e também objetivo para os seus shareholders, aquelas pessoas que têm ação. Ela não está se preocupando com fãs. Mas vamos dar uma olhada aqui que ele fala. Então, para começar, os vazamentos de Rise of the Skywalker foram por um objetivo, uma agenda que eles queriam diretamente afetar pessoas que não seguiam aquela agenda. Porque galera, para quem não sabe, e também é um bom disclaimer aqui para o pessoal que está assistindo pela primeira vez aqui no canal, seguinte: ah, mas Codex, você tá falando do vazamento do Reddit. O Reddit aparece coisa aí toda hora que é tudo mentira, tudo invenção. É só ver o que acontece nos vazamentos de jogos que tem por aí. Mais ou menos, sabe por quê?
O roteiro da Ascensão Skywalker vazou no Reddit por essas mesmas fontes. Esse pessoal que tá contando essa história vazou o roteiro do filme 6 meses atrás. Aí veio aquela mídia profissional. Não vazou nada, esses caras estão inventando, vocês estão caindo. E quando o filme foi lançado, adivinha? Era exatamente igual o que vazou no Reddit há 6 meses atrás. Há 6 meses apareceu uma história do Reddit que teria uma adaga, que seria muito importante, todo mundo no Rio. Porra, eles não vão colocar... É um filme com lightsaber, com sabre, eles vão colocar uma adaga assim, tinha brincadeira, os caras estão brincando com a gente. E olha o que aconteceu. Então, galera, todo o roteiro, todo, vazou 6 meses atrás nas mesmos locais, no mesmo Reddit. Então, vamos continuar aqui. O que ele está dizendo pra gente? Olha, esses vazamentos do roteiro, por que eles aconteceram? Foi a própria Disney, pessoas de dentro da Disney, que decidiram vazar pra quê? Pra atacar aquelas pessoas que têm contato com a Disney, têm contrato com a Disney, mas não seguem a agenda política da Disney. Porque hoje, lá no Lucasfilm, tá tendo uma guerra. Tá tendo uma guerra do pessoal mais antigo, que trabalhou nas séries do Clone Wars, que trabalhou com George Lucas nas prequels, que era do Lucasfilm antes de ser comprada pela Disney, e os novos funcionários que a Disney colocou. Por quê? A presidente de Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, ela é muito política, ela tem um lado muito político, ela quis trazer isso para Star Wars. Então ela contratou pessoas que são engajadas pro lado da esquerda política, mais progressistas, mais liberais, contratou essas pessoas e tentou colocar isso em todos os projetos do Star Wars. Só que esse pessoal mais antigo não queria, ele queria contar boas histórias, está tendo uma briga. E o J.J. Abrams, ele não está do lado da Kathleen Kennedy, porque o J.J. Abrams, ele foi recontratado, foi pro presidente da Disney, não foi por ela. Então eles quiseram atacar, eles quiseram criar problemas com o próprio J.J. Abrams, então supostamente foram eles que vazaram o roteiro. Foi a própria Disney, pessoas da Disney que vazaram o roteiro. O J.J. Abrams sempre tratou todas as pessoas com muito respeito. Então, ninguém ali queria sacanear ele, porque ele sempre tratou todo mundo legal, todos os atores adoram J.J. Abrams. A Disney é um dos estúdios, isso aqui é muito importante para entender um pouquinho mais o que está acontecendo, porque ele vai falar um pouquinho dos bastidores, que é o seguinte. O estúdio do J.J. Abrams, que é o Bad Robot, há um tempo atrás ele estava sendo comprado. E várias empresas tentaram comprá-lo. Uma das empresas foi a própria Disney. Então a Disney queria comprar o estúdio de J.J. Abrams. Só que ela não conseguiu naquela época. E o J.J. Abrams é uma pessoa considerada pelo mercado que consegue trazer de volta grandes franquias. Ele consegue pegar uma franquia mais antiga e colocar para o público atual, fazer com que aquela franquia tenha sucesso. E eles falam aqui, Missão Impossível, Star Trek e o próprio Star Wars, o primeiro filme. Então ele é considerado alguém que consegue revitalizar franquias que estão com problemas. E hoje em dia, o que a Disney percebeu? Que a Marvel é o Star Wars dessa geração. O que ela quer dizer com isso? A minha geração, as gerações mais antigas, a história que marcou a nossa infância, a nossa adolescência foi o Star Wars. Nós crescemos com as histórias Star Wars. A nova geração, a galera mais nova, adolescentes hoje, qual que é a história deles? É a Marvel, é o Homem de Ferro, o Capitão América. E a única franquia que a Disney consegue ver que pode brigar pau a pau com a Marvel é a DC. Então a Disney quer a DC em frangalhos, ela não quer a DC forte. E o J.J. Abrams, ele foi contratado pela Warner para quê? Para comandar esses projetos da DC, para tentar revitalizar, para consertar o que está acontecendo com a DC. Então, pelo que ele está dizendo aqui, a própria Disney sabotou o seu próprio filme. Algumas pessoas na Disney sabotaram o seu filme porque não querem que o J.J. faça sucesso, não querem que o J.J. revitalize a própria DC Comics, os filmes da DC. Outra coisa que é muito interessante que ele falou aqui. Olha, a versão que eles viram na pré-estreia do Ascensão Skywalker não é a Ascensão Skywalker que eles trabalharam. Que o J.J. ele ficou devastado com o que ele viu. Ele sentiu, nos últimos 6 meses, ele teve demandas ridículas da Disney do que queria fazer com as cenas. Muitas cenas foram feitas, refeitas, tiveram pós-produção, tiveram que ser cortadas, alteradas, porque a Disney queria mudar o filme. O J.J. Abrams ele já se sentia muito acuado há um mês antes do lançamento do Ascensão Skywalker. E foi o Bob Iger que trouxe ele, não a Kathleen Kennedy. Originalmente,
quando o J.J. assinou o contrato, ele só assinou para voltar para Star Wars se ele tivesse liberdade criativa para fazer o que ele quisesse. Mas logo depois que ele começou a filmagem, que ele percebeu que ele não tinha tanta liberdade assim. Por quê? Porque a Disney, o tempo inteiro, ela entrava em cena e ela dizia pra ele o que ele podia e o que ele não podia fazer. Tinha que mudar o roteiro pra atingir o que a Disney, o que algumas pessoas da Disney queriam. Isso, galera, é muito importante, porque isso daqui que a gente tá lendo vai de encontro exatamente que os próprios roteiristas, os atores, o próprio J.J. estão falando depois que o filme foi lançado. Porque a impressão que a gente tem é que ninguém ficou satisfeito com o filme. Para quem não está acompanhando, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que a imprensa tradicional brasileira, ela tem uma ligação muito forte com a Disney, então eles não querem postar muitas notícias negativas da empresa. Mas lá fora, cara, o John Boyega, ele tá tirando sarro das pessoas que pediram Reylo, que pediam que o Rey e o Kylo Ren e a Rey ficassem juntos, porque na história não fazia o menor sentido. Então ele tá brigando, ele tá brincando com as pessoas que ficam falando essas coisas pra ele, tirando sarro das pessoas. O J.J. na entrevista já falou, cara, eu entendo porque as pessoas não gostaram do filme. Tudo fica nas entrelinhas, mas quando você vê essas informações, tudo começa a se encaixar. Olha só, o J.J. Abrams queria colocar mais cenas que eram muito importantes, mas a Disney cortou dizendo que tinham problemas no lançamento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Em maio de 2019, o J.J. ele concordou que algumas cenas eram cruciais para serem feitas e deixaram ele fazer uma dessas cenas. Só que depois de tantas refilmagens, essa cena foi filmada em outubro. Em outubro eles estavam refazendo cenas que eram muito importantes ainda para o filme. Em outubro, 2 meses antes de ele ser lançado. Essa cena era o final do filme. O final do J.J. Abrams era totalmente diferente. Não eram aquelas vozes. Em vez de ter as vozes, os Jedi iriam aparecer. Fantasmas dos Jedi iriam estar no filme. Pra quê? Qual que era a ideia? Em vez de apenas ter as vozes, Rey, você é super poderosa, você é nossa líder, você é a melhor Jedi que já existiu, você tem que vencer todos sem ajuda de ninguém porque você é empoderada. Não era assim. A ideia é que os fantasmas dos Jedi iam fazer uma barreira, iam fazer um escudo dos Sith que estavam atacando a Rey. E esses fantasmas iriam aparecer o Hayden Christensen, sim, o Anakin Skywalker, o Obi-Wan Kenobi, o Ian McGregor, o Samuel Jackson, todos esses, não todos, mas a grande maioria ia aparecer fazendo uma proteção da Rey. E galera, aqui vai de encontro em alguns rumores que o Hayden Christensen, que faz o Anakin Skywalker, ele foi visto na gravação. Então foi sim. Se você procurar na internet, você vai achar vários rumores de que ele iria participar do filme sim, só que foi cortado. A Disney não gostou. Sabe por que a Disney cortou essa cena? China. Porque a China não gosta muito dessa história de fantasmas. Tanto que, segundo esses rumores, os editores, o pessoal que faz a paleta de cores do filme, ele tinha uma cor de azul aprovada para colocar no fantasma do Luke. Porque os fantasmas do filme não poderiam ter um azul muito forte, porque vai contra a audiência chinesa. Os chineses não gostam desse tipo de coisa. E aí vai a grande lição pra Disney. O filme foi um fracasso na China. Você pode ter estragado o final do filme, preocupado com a audiência chinesa, e os caras nem foram pro cinema. Valeu, Disney! Parabéns! Então essa cena chegou a ser filmada, mas foi cortada pela Disney, segundo eles, pela audiência chinesa. E olha isso aqui que é bem interessante. O J.J. Abrams é conhecido como uma pessoa bem calma, que não briga, mas teve uma reunião que ele levantou e gritou com as pessoas, com os representantes da Disney. Por que vocês não colocam logo na abertura escrito e dirigido pela Lucasfilm? Porque a Lucasfilm estava o tempo inteiro exigindo mudanças, exigindo que ele mudasse, que ele transformasse, que editasse o filme para o que elas queriam, o que eles queriam e não necessariamente o que J.J. achava que seria melhor para o filme. Algumas cenas foram introduzidas só para vender brinquedo. Uma delas foi aquela Eles Voam Agora. Você sabe quando tá dando aquela perseguição naquela planeta do exército e aparece aqueles Stormtroopers que são lançados e começam a voar e o Finn fala, ih, eles voam agora, sendo que no Star Wars, no universo Star Wars, os Stormtroopers já voam há muito tempo, então aquilo só foi colocado porque a Lucasfilm queria vender brinquedo. Segundo os relatos dessa pessoa, o J.J. Abrams, quando viu essa cena na pré-estreia, num teste de público antes do filme ser lançado, ele riu, ele ficou abismado com a cena horrível que foi colocada. A versão original de J.J. Abrams,
em novembro tinha 3 horas e 2 minutos. 3 horas e 2 minutos. Em janeiro, a Disney, ele sugeriu fazer 2 filmes, porque ele sabia que não daria para contar a história em apenas um filme. Então, depois disso, a Disney disse não, e ele decidiu, tá bom, vocês não vão deixar eu fazer 2 filmes, então eu vou fazer um filme só, mas eu quero 3 horas de filme, beleza. A Disney, no início, ela concordou em fazer 3 horas de filme, mas depois de muito tempo, ele percebeu que a Disney estava começando a mudar, estava começando a cortar coisas sem falar com ele. Que eles não estavam na mesma página, eles não estavam na mesma sintonia de o que seria importante para o filme. A Disney tinha a sua própria agenda, tinha a sua própria prioridade. A prioridade da Disney era não causar confusão, tentar agradar o máximo de fãs possível, colocar o máximo de fanservice possível, independente se fazia sentido, se a história ficaria boa. Ao longo do tempo, o J.J. Abrams, ele concordou e foi cortando coisas do filme, mas a versão dele final, no início de dezembro, olha só, início de dezembro, poucas semanas antes do filme ser lançado, ele tinha 2 horas e 37 minutos. Mas a versão que chegou aos cinemas tinha 2 horas e 22 minutos. Isso é, depois de J.J. Abrams ter feito o corte final, depois de ter terminado o filme, a Disney ainda foi lá, sem falar com ele, cortou mais coisa, cortou mais 15 minutos do filme. O filme começaria com a Rey treinando e com a Rose conversando com ela. E depois disso, ela teria uma visão da força e mudaria para o Kylo Ren lutando lá em Mustafar contra aqueles seguidores. Mustafar, para quem não sabe, é o planeta onde fica a fortaleza do Darth Vader. E o Kylo Ren está lá para quê? Para pegar aquele artefato que estaria com o próprio Darth Vader. E a versão original, o Darth Vader, ele apareceria, ele falaria com o Kylo Ren, eles teriam uma conversa. Aquela versão, aquela luta inicial do Kylo Ren seria muito mais longa e explicar muito mais coisas. A ideia inicial é que aquela hora que o Kylo Ren ele vê o Han Solo, na verdade, ele não está vendo o fantasma, aquilo é uma projeção da Leia. A Leia iria se sacrificar para tentar redimir o seu filho. Só que no filme isso não fica explícito, isso fica muito confuso. A versão original de J.J. Abrams explicaria muito melhor, ficaria claro o que a Leia está fazendo, estaria fazendo para tentar ajudar o seu filho. Um outro ponto muito importante que eles falam é que aquele momento que o Finn fala, eu quero dizer alguma coisa muito importante para você, Rey, sempre foi, o que ele iria dizer é que ele era sensível à força. E durante o filme teriam outras dicas que ficaria claro que ele pode usar a força. Inclusive, naquela cena final, que eles estão naqueles cavalos, em cima do Star Destroyer, teria um momento, que tem um momento que aparece o BB-8, ele destrói, ele faz alguma coisinha e abre um circuito para destruir, para dar um curto-circuito, para jogar as bombas. A versão original, quem iria levantar, abrir aquele circuito seria o Paul, o Finn. Ele iria usar força para levantar aquela tampa para mostrar que ele poderia também usar força. Ele ficaria surpreso que ele, até aquele momento ele não conseguiria usar nada da força, mas mostraria que ele tem uma ligação muito forte com a força também, o que faz todo sentido, até que no primeiro filme ele lutou com o sabre de luz e conseguiu ficar mais ou menos equilibrado junto com o Kylo Ren. E também existiam outras cenas do Kylo Ren e da Rey de reflexão, que os dois começariam a refletir sobre eles próprios. A Rey começaria a perceber que ela tem um lado sombrio, tem um lado escuro dentro dela que ela não sabia. E o Kylo Ren começaria a perceber de que todas as ações dele começaria a ter remorso do que ele fez. E tinha até uma cena que o J.J. Abrams adorava, que o Adams, que é o ator que fez Kylo Ren, mostrou toda a sua qualidade como ator, mas acabou sendo cortado do filme. O J.J. Abrams era totalmente contra a Reylo, o romance entre o Kylo Ren e a Rey, porque eles achavam que não tinha nada a ver, e até os próprios atores já falaram que também eram contra isso, mas foi colocado por quê? Porque a Disney não queria causar confusão. E como ela sabia que tinha alguns fãs que eram muito a favor desse romance, eles preferiram colocar o romance, mesmo que não tivesse nenhum sentido, mesmo que tivesse nenhuma explicação, só para agradar esses fãs. E o J.J. Abrams, ele não gostou nada que aconteceu nos últimos Jedi. No final, a história acabou se transformando num mix, numa zona de diversas histórias diferentes. A história dos diretores e a história que a Disney queria contar, porque ela queria impressionar alguém, mas não seriam esses fãs. E o Star Wars é muito importante pro J.J. Abrams porque ele gosta muito da franquia. E quando ele teve a oportunidade de fazer, ele ficou muito empolgado porque ele queria fazer um bom Star Wars. E ele ficou devastado com o resultado final
Porque ele sabia que não era um bom filme, principalmente pelo que a Disney fez. Porque a Disney transformou a história dele, ele sabia que era uma história muito complicada, que ele teria que contar várias histórias ao mesmo tempo, no mesmo filme, porque tudo que aconteceu nos últimos medais, e além disso tudo, além de já ser uma história complicada, a Disney foi lá e cortou o filme, cortou a história para tentar o quê? Acalmar os fãs e agradar os acionistas, porque para ela é o mais importante. A versão do J.J. Abrams ainda existe em algum lugar. Porque, galera, tudo que o J.J. Abrams, a história, o roteiro do J.J. Abrams, a edição que ele fez, estava pronta. Estava pronta. A Disney depois pegou a história dele, saiu cortando, e por isso tantas cenas não fazem sentido, porque a Disney foi cortando, ela deixou uma cena, mas não deixou as cenas que explicavam aquele momento. Só para ter uma ideia para vocês, a Jannah, que é aquela Stormtrooper que ajuda o Finn quando eles vão atacar o Star Destroyer, ela é filha do Lando. E teriam cenas explicando isso, só que a Disney foi lá, cortou as cenas e deixou só a cena dela conversando com o Lando, que fica uma coisa bizarra, parece que o Lando tá dando em cima dela. Não, é porque ela é a filha do Lando. Mas como a Disney foi cortando qualquer coisa só pra caber nos minutos que ela achava aceitável pra ter o filme, ficou aquela confusão. Mas então, a versão do J.J. Abrams ainda existe em algum lugar. Tomara que em algum momento a gente possa assistir essa versão. E galera, pra piorar a situação pra Disney, segundo essas fontes, o romance entre o Finn e o Poe foi pensado, o J.J. Abrams queria colocar esse romance, os próprios atores eram a favor desse romance, e eles já falaram que eram a favor, mas a Disney não deixou. Por quê? Audiência chinesa. Sim, segundo essas fontes, segundo esses vazamentos, a Disney não deixou ter esse romance gay, que fazia todo sentido pela história, pelo que tinha acontecido e também pela química dos dois atores, porque não pegaria bem para a audiência chinesa, que mais uma vez nem foi assistir o filme foi um fracasso, mas foi um fracasso. O Ascensão Skywalker deu mais dinheiro no Brasil do que na China, e eles cortaram a história do filme para tentar agradar uma audiência que nem queria ver o filme deles. Boa, Disney, boa! Então, galera, isso aqui foi um resumão, porque o texto é muito grande. Aqui embaixo eu vou colocar o link para vocês poderem ver. Galera, para completar esse vídeo aqui, o que eu acho? Eu acho que isso aqui tudo é verdade, eu acho que isso aqui tudo aconteceu. Galera, não dá para ter certeza sobre nada. Isso aqui pode ser um vazamento correto, isso aqui pode ter sido feito pelo vice-presidente da Disney, que tá pé da vida com o que tá acontecendo na Lucasfilm, pode ser do próprio presidente da Disney, o Bob Iger, eu vou pro Twitter porque eu quero bater. Pode ser o próprio J.J. Abrams, ou pode ser um troll na internet querendo inventar coisas. Agora, quando você pega o que ele falou, com o que os atores estão falando, com o que tudo aconteceu nos últimos meses, com a zona que foi a produção, fica claro que tem alguma coisa muito errada. Um diretor não vai pro público e fala que ele está satisfeito das pessoas não gostarem do filme dele. Que ele entende as pessoas não gostarem. Os atores que acabaram de lançar o filme não vão, uma semana depois, pro Twitter criticar a Disney. Criticar o que está acontecendo na Disney. Tem alguma coisa muito errada e só vai ser consertado quando mudar totalmente a direção da Lucasfilm. Enquanto a Lucasfilm continuar sendo dirigida por essas pessoas que estão mais preocupadas em agradar os acionistas, ou pior, agradar as suas visões políticas do mundo, vai continuar dentro dessa zona. Por que a Marvel faz tanto sucesso e Star Wars, que antes... É bizarro dizer isso pra vocês que são mais novos, mas galera, antigamente Star Wars tinha 2, 3, 4, 5 vezes o tamanho da Marvel. Ninguém poderia imaginar há 10, 15 anos atrás dizer o seguinte: não, um boneco do Homem de Ferro vender mais que um boneco do Darth Vader. Ninguém podia imaginar isso. Hoje em dia, se alguém fala isso, a pessoa vai rir de você. Como assim? Tá querendo dizer que o Darth Vader vende mais que o Homem de Ferro? Claro que não. Por quê? Porque quem comanda a Marvel é o Kevin Feige. Alguém que ama, mas principalmente conhece a Marvel e os fãs. Ele sabe o que os fãs querem e eles dão exatamente o que vai agradar os fãs. Enquanto na LucasArts nós temos pessoas, Lucasfilms, que estão ali só para agradar o seu próprio ego, só para agradar a sua própria política, porque acham que qualquer coisa que fizerem vai dar público, porque afinal de contas, se eles acharam legal, o mundo inteiro vai achar, porque eles vivem dentro das suas próprias bolhas. Então, galera, é isso que está acontecendo. É por isso que Release the J.J. Cut é trending topics norte-americano nesse momento.
talvez nas próximas horas chegue ao Trending Topics mundial. Isso, caralho, que zona, galera. Mas vocês, o que vocês acham de toda essa confusão que está acontecendo dentro da Lucasfilmes? Vocês acham que esses vazamentos são verdadeiros? Vocês acham que isso aqui realmente aconteceu? De tudo que foi falado, o que chamou a atenção de vocês? O que vocês ficaram mais surpresos, que vocês não imaginavam que tivesse acontecido dessa maneira? E afinal de contas, vocês gostaram da sessão Skywalker ou vocês não gostaram do filme? Deixa os comentários estão aqui embaixo, não se inscreva no Codex. Muito obrigado por assistir. Galera, e hoje eu queria falar com vocês sobre um dos nossos parceiros que é muito importante aqui no canal, que é o NoPing. O jogador brasileiro, ele tem um problema muito sério, que o nosso lag, a nossa latência, é muito alto quando ele está jogando nossos jogos online. Mas é aí que entra o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente para melhorar a sua experiência nos jogos online. Ele trabalha para diminuir o lag, a latência dos seus jogos. E ele tem uma grande vantagem, que ele funciona em todos os jogos online. E agora, com essa parceria do Codex NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente durante 7 dias e, se gostarem, podem pagar 20% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, muito importante. Tem que fazer o cadastro por esse link para aproveitar a promoção. Vocês vão clicar no link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDMAESTRO. Só isso.